ET de Verginha, quem está conosco é o Foco Marco Leal. Tá bom? Tudo bem, grande Marcos? Estão escutando bem? Rapaz? Ô, nem fale. Belezinha? Beleza, estamos aqui com a Fernanda Pires, né, a pesquisadora aí da MUFON, também do Canadá, e o grande ilustre James Fox aqui, né, a gente conversar um pouquinho aí sobre essa história fascinante que é o caso Varginha. Que massa. Né, Marcos? Que barato. Cara, obrigado por vocês conseguirem colocar aí na agenda de vocês um tempo para conversar com a gente. Eu sei, você estava comentando que aqui estava no correria, né? Todo dia organizadinho, a filmagem, tudo já marcado e tal. Fala pra gente, o que vocês conseguiram? Primeiro vamos falar do documentário, né? O documentário Sim. É o James que está fazendo, né? Fala pra gente como que vai ser esse documentário. O que eu comentei lá no blog é aquilo mesmo? Isso mesmo. Eu vou falar com o James, aí o James vai responder, a Fernanda traduz, e aí a gente vai indo. James, you talk a little bit about your documentary. Well, first of all, we're giving this interview from an undisclosed location. Ele está falando aqui, né, que a gente está fazendo o documentário, em outras palavras aqui, em Varginha. That was supposed to be a joke, sorry. Sim. Como eu disse, né, ele quis dizer em outras palavras, eu não ia falar o joke, undisclosed location, nobody knows where we are. No, I was going to include Varginha in a film I just finished called The Phenomenon, which has been quite successful in America. But I realized I just couldn't, there was too much good information for a 15-minute segment, so I decided to dedicate an entire film to the Varginha case. Ele está falando aqui, né, que ele fez o filme Fenômeno. Ele até tinha plano de estar incluindo o caso Varginha no Fenômeno, só que tinha muita informação. Então agora ele veio para Varginha só para trabalhar no caso, e esse documentário vai ser somente sobre o caso Varginha. E esse documentário que ele lançou no passado, né, veio ao ar o dia 6 de outubro de 2020, chama The Phenomenon. Ele está entre assim, os 10 documentários mais assistidos nos Estados Unidos, né, e inclusive o James ganhou agora, na semana passada, num congresso do Arizona, que teve um congresso internacional de ufologia, como melhor, como filme do ano, né, então foi muito bem aceito, né, pela crítica, e um dos documentários mais pés no chão da ufologia que se tem hoje na atualidade. E a gente tem o privilégio de ter ele aqui hoje, aqui na cidade de Varginha, né, realizando esse trabalho, do qual vai levar para o mundo inteiro, né, essa história com relatos de credibilidade da maior das partes envolvidas, né, das testemunhas tanto civis quanto militares envolvidas que participaram dos fatos de 1996, né, Marcos? Já o pessoal aqui falando, ó, que incrível, que massa, o pessoal está elogiando aqui a entrevista. E vocês conseguiram encontrar alguma ponta e conseguiram descobrir o que estava faltando? Tem alguma apara solta que vocês conseguiram encontrar no caso ET de Verginha? Então, acho que a questão do caso, ela nunca pode parar as investigações, né? A gente vem tentando levantar essas informações para estar justamente reunindo para esses projetos de audiovisual para mostrar para um número maior de pessoas. A gente conseguiu gravar com as principais testemunhas do caso Varginha e algumas outras, graças à presença do James, a gente conseguiu ter algumas entrevistas aí inéditas, assim, de certa forma, e algumas muito importantes que foram bases de informações do caso Varginha, informações militares. E o James pode falar um pouquinho sobre uma das entrevistas, o que ele achou, né? Acho que perguntar aqui para ele. James, what did you think about our interviews and what did you see for the Varginha case, like people, when you look into the eyes, about the witnesses? Well, I didn't believe this case had happened 10 years ago, but this is my 4th time here. And with the hard work of both Marco and Fernanda, we were able to secure some extremely compelling interviews.
And here I am 10 years later, fourth visit to Brazil, and I'm convinced it happened. Antes ele não acreditava no caso Varginha. Essa é a quarta vez que ele está aqui no Brasil, né, trabalhando nesse caso. Ele e o Marcos já vem trabalhando nesse caso já há um bom tempo. E hoje ele acredita, né, estando ali entrevistando as pessoas que foram parte desse caso em 1996, e a gente chega a uma conclusão plausível que realmente tudo isso aconteceu. James, you believe now. What changed your mind? Why do you believe this now? I would have to discount so many credible witnesses that I simply can't do that. I have to conclude that something truly extraordinary took place and that it was covered up. Tipo qual? O quê? Pode. Se você quiser traduzir, né, Fernanda? He's asking you like a what? Well, the only thing remaining for me that I would like additional confirmation on is the crash site to the creatures. Mm-hmm. I've had some meetings with Marco, with some military people that will remain nameless, that have confirmed that it all began at the Maiolini farm. However, I would like to know, if that's the case, how did the creatures get from there to Varginha? There's some unanswered questions, but that I would like some additional information on. De todas as vítimas que a gente entrevistou, né, todas as perguntas ali que a gente precisava concluir esse quebra-cabeça, ainda ele gostaria de saber qual que é a ligação da nave que caiu com as criaturas, a ligação. E mesmo porque a nave caiu em um local e as criaturas foram encontradas 30 minutos, 40 minutos depois do local, né, assim, a distância. Então, essa é uma pergunta que ele faz constantemente, e ele gostaria de obter respostas em relação a qual seria essa ligação da nave e as criaturas. Marco Leal, hoje eu acho que é o principal ufólogo, no caso ET de Varginha, um dos maiores estudiosos da ufologia em todo o mundo, e você disse que teve alguma coisa nova que vai estar nesse documentário, né? É possível, Marco, é possível, James, Fernanda, é possível adiantar alguma coisa para a gente? Então, na verdade, né, a gente vem fazendo um trabalho muito grande assim, de investigação, junto mais dois colegas, que é o João Marcelo Rios, de São João del Rei, e o Giordano Mazzucci, né, do Rio Grande do Sul, e a gente começou a revisitar todas as testemunhas citadas na época pelo Birajara Franco Rodrigues, o Vitório Pacatini, Marco Petit, Claudio Povo, né? A gente começou a revisitar todas as testemunhas na época que foram parte da investigação desses grandes ufólogos da época, e a gente está tentando ver com que as pessoas, né, ao se aposentando, venham e comecem a falar um pouco mais do que elas sabem. Então, o que a gente pode, acho que, antecipar um pouquinho, para não ficar, é a gravação que a gente teve com algumas pessoas inéditas, que são novidades, algumas informações que são pequena parte do caso Varginha, né, uma pequena parte que engloba, que vai montando o quebra-cabeça desse quebra-cabeça misterioso, né? A gente acredita hoje que a gente tem 40% a 45%, a gente sabe de 40% a 45% de tudo que ocorreu aqui em Varginha em 96, né? James, eu vou perguntar para o James, né, qual foi uma das entrevistas que ele mais, assim, se impressionou, qual que mais... Parece que teve uma entrevista essa semana que vocês conseguiram ir até a casa de uma pessoa que seria um motorista e o cara não quis falar. Teve uma coisa assim, não foi? Teve. I don't know. Do you want to talk about our visit in the house of Eric? Oh my God! Tem carne de Badangu. It was the most
crazy day of filming I've ever experienced in my 27 years of production. Foi o dia mais louco que ele teve em 27 anos de produção. I got to see his face, and I got to see what clearly to me looked like a mountain of pressure and stress that he's been carrying on his shoulders for 26 years. I could see it in his face. É verdade, o James, ele teve ali a oportunidade, né, de ver o rosto dele, olhar dentro dos olhos dele e ver a pressão que ele tem, a dor também que ele carrega durante todos esses 26 anos. Né? A gente sentiu ali na hora esse peso, essa pressão, esse silêncio que ele vem carregando durante todo esse tempo. It was like a scene out of a Quentin Tarantino movie, and I'm not kidding. Foi como tá vivendo ali o filme do Tarantino. Vixe, ele chegou a falar alguma coisa? É uma coisa surreal. Foi surreal. And then to have this man threaten to kill everybody, including a politician and his kid, it was unfathomable to me. Porque ali, naquele momento, ele repetiu muitas vezes, né? Se vocês não saírem daqui, eu vou atirar em todo mundo. E isso tinha uma pessoa, né, influente da cidade de Varginha, com a gente, um político, e ele falou, mesmo perante, na presença de uma pessoa, né, um político ali, e com o filho dele ainda, uma criança, ainda ele falou, se vocês não saírem, eu vou atirar em todos vocês. I knew that the situation was, the atmosphere was tense. I could see it, but I didn't understand what was being said. At one point, I turned to Homo, and the look on his face, it doesn't matter what language you speak, the look on his face was, Terminado, it's time to go now. We have imminent danger, imminent danger. Ele estava sentindo ali, né, a atmosfera ali, a energia tensa, pesada. Ele não estava entendendo o que todo mundo estava falando em português, até porque o nosso amigo estava tentando ser amigável, né? E aí, tudo bem, como você está? Né? Tentar amenizar ali as coisas, mas ele estava bem sério no que ele estava falando, e aí o James estava sentindo aquela tensão, aquela energia pesada, né? E ele só foi entender, o James, quando o nosso amigo falou, vamos embora, tá? Acabou. And we have an expression in English. We say when someone is as serious as a heart attack. Quando alguém está muito sério, né, acaba tendo uma parada cardíaca. Yeah. Acho que ele não quis comentar nada sobre, mas a gente até entende assim a posição dele, porque a gente sabe um pouco da vida dele, é uma pessoa de boa índole, é uma pessoa que é assim uma pessoa boa até de coração, inclusive comentado pelo próprio político que estava conosco, né? Mas infelizmente, quando aborda esse assunto do caso Varginha, do ET, ele fica um pouco, acho que transtornado ali na cabeça, né? Então a gente entende perfeitamente, às vezes, ali a posição, sendo que a gente também tinha entrado um pouco ali na propriedade dele, né? Não marcamos antes, mas foi assim, muito... foi assim, espontâneo, né? Aquela questão foi meio assustador um pouco, assim, mas da maior parte negativa, a gente acaba entendendo um pouco a situação dessa pessoa. E ele era... I have one more point. Ele tem mais um ponto. People have criticized our technique of what's known as doorstepping a witness. But I will remind them that every other technique has been tried for 26 years, including the family of Cherizi trying to reach Lopes, and no one has been successful. So we got his face on camera for the first time, as far as I know, ever. Sem nada marcado, sem ninguém falar, opa, nós estamos chegando aí.
Aí você consegue extrair a verdade da pessoa. Sim, mas é igual o Marco também tá falando aqui, o James, a gente sabe que ele é uma pessoa muito boa, né? Uma pessoa Ele era motorista na época? Segundo os relatos de informações, ele era o motorista que estava junto ao Marco Lixerese, né? Na noite, naquele fatídico dia 20 de janeiro, e daí ele estaria junto e presenciado toda aquela movimentação, inclusive avistado nessa essa criatura. E é um assunto assim bem polêmico, né? A gente sabe que a maioria das pessoas levam na chacota, as pessoas, a maioria, assim, tiram sarro, mas é porque elas não imaginam o quão sério e o envolvimento dessas pessoas que tiveram na época, né? É lógico que a gente tem uma porcentagem um pouco menor das que acreditam e que vivenciaram esses fatos, e também houve uma tentativa de acobertamento das nossas Forças Armadas, né, perante aí o caso, e várias, várias, inclusive, coisas que foram faladas pelo próprio Exército que não convém a questão do avistamento das meninas, onde eles instauraram um inquérito policial militar, dizendo que a criatura, o que as meninas teriam visto no dia 20, teria sido o Mudinho, né, o rapaz conhecido aqui na cidade, ali no bairro Jardim Andere, onde todo mundo conhece, as meninas já conheciam ele, e eles instauraram para tentar cobertar esse caso, colocando o Mudinho como assim, sendo alienígena, né, e até colocaram uma foto dele e uma da criatura ao lado. E nós tivemos também, nesse documentário que o James vai estar, né, lançando, a participação de profissional da área de saúde, que comenta sobre a movimentação estranha que houve no hospital regional na época. Hoje a pessoa, né, já se passaram 25 anos, então a gente percebe que, aos poucos, as pessoas que foram se envolvendo com o caso estão começando a falar, né, e o James, assim, ele olha assim, no olho das pessoas e vê, né, assim, essa credibilidade, essa história, que são incríveis, né, que foi incrível, né. Vai lá, pode continuar. Então, do you want to talk about, like, your experience interviewing the girls? I would say that the early confirmation, a lot of times, behind the scenes, you'll get a confirmation doesn't always come from having met with a witness. Sometimes you can get a level of confirmation that the public will never know. And that occurred with me, and Marco was present with a high-level military official about 7 years ago, and where it was completely off the record. And we really pressed a high-level military official, and he confirmed to both Marco and myself that it did, in fact, happen. That is always stayed in the back of my head, that it was one of the most, because it was completely off the record, but it gave me it continued my curiosity and my drive to get to the bottom of this case. Ajuda a gente, Fernando. You want to share that with him? You can share. He's dead now. Yeah, José Carlos Pereira. Yeah. Nós tivemos, né, como a gente vem trabalhando, né, esse último, o James já é a 4ª vez, como a Fernanda disse, aqui no Brasil. Nós conheci ele em 2011, e daí numa dessas produções, fiz uma produção para o National Geographic em 2012, 2013 ele veio, né, independente, para estar já fazendo algumas imagens daqui de Varginha. A gente teve a oportunidade de ir a Brasília entrevistar o brigadeiro José Carlos Pereira, que infelizmente já faleceu. O José Carlos Pereira é uma grande autoridade, né, inclusive que comandava, tinha a questão a segurança do espaço aéreo brasileiro. Uma época ele foi mentor criou um formulário chamado formulário Tráfego Hotel, na década de 80, que era para que os pilotos civis e não civis, militares e civis, se vissem algum OVNI no espaço aéreo brasileiro, relatassem, né, essa questão
dos OVNIs, e esse material era encaminhado para o Condabra, em Brasília, e ficava arquivado, e aí teve uma liberação, né, por parte da Comissão Brasileira de Ufólogos, que fez uma campanha para liberação da documentação, onde foram liberados mais de 11 mil páginas de documentação, né. Então, nós fomos para entrevistar esse brigadeiro, ele falou sobre a questão dos OVNIs no espaço aéreo brasileiro, e o que o James comenta é que foram duas situações, no final da entrevista com o próprio brigadeiro, a gente tirou os microfones e tudo, e a gente perguntou, né, por exemplo, brigadeiro, nós estamos aqui gastando tempo, dinheiro, o senhor tem uma alta posição, né, de autoridade, com certeza o senhor sabe da verdade, só fala para nós, não precisa entrar em detalhes, mas fala para nós se o caso Varginha realmente aconteceu ou não. E aí, inicialmente, ele começou a falar, olha, o caso Varginha foi jurisdição do Exército, não da Aeronáutica, então não tem como eu falar. Aí o James, com o jeito dele, né, ele, não, mas por favor, fala para a gente aqui só, né, e tal. Ele falou, daí a segunda vez, a primeira vez, isso foi em 2012, ele falou, tava para entrar no táxi, aí falou para ir para o aeroporto, ele falou, tá bom, o caso Varginha ocorreu. Aí ele pegou, entrou no táxi, foi embora. Em 2013, nós estávamos lá em Brasília com um pouco mais de tempo, no final, quando houve novamente essa pergunta, ele falou assim, olha, deu uma risada, assim, ele falou assim, só vou falar uma coisa. Aí ele disse assim, tem certas coisas que preservam a vida de um homem, uma delas é ficar calado. E aí ele estendeu a mão e encerrou ali, né? Então essa foi um dos pontos também que a gente teve uma confirmação ali diretamente de um militar de alta patente de autoridade, né, um brigadeiro, confirmando ali, de certa forma, em outras palavras, e na vez anterior, né, na primeira vez dizendo que ocorreu, confirmando essa história mesmo do caso Varginha, né? And then I was explaining here all this thing that happened. When you're actually there and you're looking someone in his position in the eyes, and he gives you that level of confirmation, that really keeps me moving forward and focused and driven. That makes sense. Igual ele está falando aqui, né, o James, quando você tem a oportunidade de estar ali com as vítimas, olhando nos olhos da vítima, sentindo que realmente, de fato, ocorreu, até nos motiva mais a continuar, né, a fazendo o que nós fazemos, pesquisando, né, indo atrás. O que muita gente diz é que o que muita gente diz é que o caso ET de Varginha, ele é baseado em entrevistas e faltaria uma documentação. Que a entrevista seria a pessoa falar, eu vi, eu acredito e tal. O que vocês acham que dentro de todo o material que vocês coletaram aqui, seja de entrevistas, de documento, de visitas ao local, olho a olho, o que seria o mais importante que vocês hoje chegam e falam, além do brigadeiro que em 2012, na porta do táxi, falou, aconteceu o caso Varginha. Além disso, hoje, depois dessa quarta visita ao Brasil, James, o que fala para você? Aconteceu o caso ET de Varginha. What makes you think, and now because it's your fourth time here in Brazil, what makes you think that this really actually happened? O James já está falando em português já, I would say there is a preponderance of compelling eyewitness testimony that simply cannot be ignored. We also have met with military men from ESA, they will remain nameless, that gave us some extremely compelling first-hand eyewitness testimony. O James está falando aqui que ele teve a oportunidade de estar entrevistando até militares, né, que esteve ali na ESA, de alta patente, e que pôde confirmar para nós, para ele, que realmente, de fato, ocorreu, né, tudo que ocorreu ali em 1996. Então, a gente tem confirmações, né, conclusões plausíveis do que ocorreu. I have something I'd like to say to anyone watching this post. I know that there's photographic and videotaped evidence of this event. I'm absolutely convinced of it. If there's anyone out there
that has a lead on any photographic evidence, please reach out to Marco Leal. Reach out to Marco. Be discreet about it, but there could be significant financial compensation. O James está falando aqui, ele gostaria de acrescentar, né, a live aqui, que ele sabe que existe vídeos e fotos, né, das criaturas, do ocorrido de 1996, e ele gostaria de deixar aqui para todos que estão assistindo e aos que irão assistir depois, que se vocês têm esse material, por gentileza, entre em contato com o Marco Leal, que o James dará uma boa recompensa por isso. I would strongly urge anyone that has a lead to speak very carefully. What's the word I'm looking for? This stuff has a strange way of disappearing. So assume that you're being listened to. I don't want to sound like a paranoid person, but I'm just saying, assume that you're being listened to and just be discreet about it. We're very serious. Porque assim, igual a gente fala, né? Quando a gente começa a falar sobre essas coisas, incrivelmente as coisas começam a desaparecer, né? Então, por gentileza, sejam até discretos, né? Quem estiver aí assistindo, entrar em contato com o Marcão aqui. E a gente frisa, né, que a gente sabe, a gente tem informações que existem essas evidências que a gente tem procurado, né, nesses 25 anos, né, a gente sabe do envolvimento médico também, em alguma parte de alguns hospitais, a gente soube de pessoas envolvidas que realmente têm, assim, parte de um vídeo, não somente da parte civil, mas como da parte militar, né, na época, as informações apuradas pelos grandes ufólogos da época também afirmam, né, sobre essa filmagem que houve até dos militares desde a saída da ESA para essa missão que veio aqui em Varginha, né? Então a gente tem essa confirmação, já que existem essas evidências. A gente chegou perto aí de 3 praticamente evidências assim, né? Então o James, né, tá pedindo para realmente, para quem estiver assistindo, como a Fernanda disse, quem vai assistir, para que entre em contato, né, comigo mesmo, para que a gente consiga aí, de repente, estar conseguindo, né, e terá uma boa recompensa aí, quem se procura a dividir, a compartilhar esse material. Né. Valiosa informação, né? Todo dia a gente faz o corte aqui das entrevistas e compartilha depois no YouTube. Vamos disparar isso daqui para ver se a gente consegue, sim, mais informações para fortalecer o trabalho seus e para esclarecer também o que realmente aconteceu aqui. Hoje, cadê o ET de Varginha, gente? Está nos Estados Unidos. Where do you think the body is? United States. Nos Estados Unidos. No question. Sem questionar. That's the same question I asked every single witness that we met with. They all said 100%. Essa é uma pergunta que ele faz em todas as entrevistas para todas as vítimas do caso Varginha, e todas declaram a mesma coisa, que as criaturas foram levadas ali depois de Campinas, né, foram levadas para os Estados Unidos. Regional Humanitas ESA Campinas. Os Estados Unidos. Primeiro teve ali, né, no Isso, regional, no regional, depois foi pro Humanitas. Na madrugada do dia 20, transferido para o Humanitas, no Humanitas, né, ficou ali durante 2 dias e meio ali, deixa eu ver, praticamente 2 dias, e aí foi levado para a ESA, como ela disse, e depois para Campinas. E agora, a área 51? I can say one more thing. Pode dizer mais uma coisa? I've spent 27 years developing a credible reputation for production in this field. I'm putting a lot on the line for this story because I truly and unequivocally believe that it happened. Já tem 27 anos já que o James ele vem trabalhando, né, como ufólogo, pesquisador, e ele acredita, ele tem confirmações, ele pode dizer que realmente, de fato, o caso Varginha aconteceu. Gente,
Obrigado. Eu queria ficar mais meia hora conversando com vocês, mas o Marco falou que vocês estão indo embora agora, né? Sim. We're leaving today. Yeah, we are leaving today. We are leaving. Nós estamos indo embora. A gente agradece a oportunidade, né, Madeira, e é uma satisfação poder estar participando aqui com você, né, do seu trabalho, e parabéns pelo seu trabalho. E a gente vamos manter contato aí, qualquer informação, novidade, entre em contato conosco, né? We'll be back. Nós voltaremos. Muito obrigado, viu, Madeira, pela atenção aí, meu trabalho, meu incrível trabalho em equipe. Nós agradecemos imensamente a você e a toda a sua equipe. Parabéns. E todo mundo também que nos ajudou aqui em Varginha, né, desde a acomodação que nós estamos aqui, a todos, a prefeitura, né, que nos deu apoio nesses dias que nós ficamos aqui para gravar, né, a Secretaria de Turismo. Então é só gratidão aí para todos. A gente tem um carinho muito grande por todos vocês. Muito obrigada. Muito obrigado. O documentário está nas plataformas. Eu acho que no primeiro semestre de... nos primeiros semestres de 2020. Early next year, March, April, something. Março, abril de 2022, estará sendo lançado lá nos Estados Unidos esse documentário. O pessoal aqui dando os parabéns aí pelo trabalho de vocês, eu também, e agradecendo mais uma vez a disponibilidade suas. Estamos à disposição, vamos ver se a gente consegue mais alguma informação, a gente encaminha para vocês da forma mais correta, discreta e eficiente. Um abraço para vocês, obrigado, gente. Um abraço. Obrigado, Marcos. Até mais. Obrigadão.